Boa noite a todos. Quero agradecer a todos aí, principalmente a todos que cederam o espaço para que pudesse falar. Parabenizar a todos pelo dia. E juro para vocês que a maioria que me conhece não queria nunca estar aqui nessa situação. Porque quando eu jogava futebol, nunca falei do meu antecessor e nem do meu sucessor. E eu também nunca falei do Paulo César, que foi meu antecessor, e jamais falei em algum momento do meu sucessor, que é o Ricardo Dias. Infelizmente, eu fui citado aqui várias vezes como presidente do Conselho Municipal de Esportes e também como secretário municipal de esportes. E dizer para vocês algumas coisas bem rápidas, que eu sei que vocês estão cansados e está um pouquinho avançada a hora. A pista de skate, primeira coisa. Os meninos me procuraram não só do skate, também da bicicleta, que fazem um trabalho muito bonito aqui em Cataguases. E eles desenharam, e nós tivemos um engenheiro, que é o Zé Maria Sassa, um dos melhores da nossa região, que fez a planilha de custo. Isso ficou em R$36 mil. Ia suprir a necessidade desses garotos que vão para a EMPA, fazem isso nas praças aqui em Cataguases. E nós tivemos também a licitação, que é a Cláudia Aline, a chefe de licitação, que várias cidades da nossa região vêm aqui tomar opinião com a Cláudia Aline, que é uma grande funcionária de carreira da prefeitura. E a empresa que pegou por R$36 mil foi a empresa do Chau, um cara que trabalhador, não só aqui em Cataguases, mas também em nossa região, e continua prestando serviço aqui também à prefeitura de Cataguases. Então é uma empresa séria que também continua prestando serviço no município. Então esse valor não foi obra eleitoreira, e sim uma necessidade que essas crianças, esses jovens e adultos merecem para o nosso município, que seria provindo do ICMS do esporte. Então essa é a primeira questão. Se está fazendo uma pista de 170 e poucos mil reais, juro para vocês que eu torço para que ela saia, porque eu sou esportista. Eu trabalhei 17 anos como jogador profissional, sou professor de educação física, graças ao Zé Augusto Tonelli, que eu espelho muito, ao Jairo Diogo e várias outras pessoas. Pós-graduado, e eu vivo do esporte. Eu amo o esporte. Agradeço ao William, ao Zé Neto e a Deus pela oportunidade de ser secretário de esporte na cidade como Cataguases. A respeito a outra situação do Conselho Municipal de Esporte, o Conselho, gente, foi cada um planta uma semente. Lá o Paulo César Neves, doutor Tarcísio, criou-se a lei do Conselho para poder formar o Conselho Municipal de Esporte. E nós implantamos o Conselho Municipal de Esporte. Um conselho que é atuante, e eu fico muito feliz, tá, Fernando, aqui na casa, de vocês valorizarem tanto os conselhos do nosso município, como valorizaram o da saúde, valorizou da educação hoje, porque são pessoas que deixam de fazer algo na sua casa para ir lá estar buscando algo para o município. E o nosso conselho foi um conselho atuante. Tanto é que no primeiro ano, com poucas cidades sim, que tinha potencial para poder estar recebendo o ICMS do esporte, nós ficamos em segundo lugar. Ficamos em quarto, depois em sexto, e voltamos a ser quarto colocado novamente, e agora deixando o sétimo lugar novamente para Cataguases. E o que aconteceu não foi o número de ações que caiu não, Maurício. O que aconteceu foi que várias cidades de Minas Gerais viram que era uma outra fonte de renda, que não existia isso lá na época do Madaleno, não existia isso na época do Paulo César. Esse recurso, que era uma verba carimbada, para o conselho votar e destinar o que vai fazer com esse dinheiro. Não existia isso antes, nos outros governos. Foi no nosso governo, com a semente que foi plantada lá no doutor Tarcísio com o Paulinho, que nós começamos a receber esse recurso. E continua recebendo. Vai receber, já está recebendo esse ano. É uma estimativa de 197 mil. Como caiu o ICMS em todo o país e aumentou o número de cidades que estão participando do ICMS do esporte, o bolo, gente, é do mesmo tamanho. Aumentou o número de fatias e não o número diminuiu o número de ações que nós fizemos no nosso mandato. Então, os conselhos, esse conselho foi atuante. Quero agradecer cada um deles. O Beto estava aqui, que foi parte do nosso conselho também, porque realmente foi uma semente que nós plantamos. Eu esperava e espero que o novo gestor possa dar continuidade com seriedade a essas situações. Chegar aqui e colocar a culpa no passado é muito fácil. Esquecer o que a gente foi feito
Isso não é uma verba. Antigamente, esses nossos amigos só usavam recurso próprio. Hoje nós já temos essa situação desse conselho. Então foi isso que aconteceu. Não diminuiu o número de ações nossas. Foram outras cidades que viram realmente que era uma nova fonte de renda que estava podendo trazer para o município como uma verba, praticamente uma verba carimbada. Então o recurso caiu um pouco para o município de Cataguases, não as ações. Tanto é que Cataguases ficou em 4º lugar em Minas e 1º na Zona da Mata. Essa é uma questão que me deixou muito triste, porque eu estava vendo pela internet, que eu sempre vejo pela internet. Vocês estão de parabéns pela essa novidade, e eu cheguei a vir aqui na Câmara até de bermuda e de chinela, que olhasse para a pessoa que estava falando aquelas situações que não era coerente com a verdade. Então essas situações aconteceram e a gente deu passo à frente, deixamos essa situação de Cataguases continuar recebendo esse ICMS, e a gente espera que continue fazendo isso, porque pelo que eu vi, e vou deixar na mão de alguns vereadores, se trocou o conselho, não era para trocar, é de 2 em 2 anos, na lei que o doutor Tarcísio fez lá atrás. Já foi trocado o conselho municipal, com algumas pessoas tomando posse, que vou deixar na mão para vocês estarem investigando, que pessoas que eram para ter representante de escola municipal não tem, então é um representante da Secretaria de Educação, e era para ter um representante da escola municipal. Representante de clubes, que a gente tinha como o Remo, que foi sempre participando e participou muito bem conosco, e a Eixo, hoje nós não temos mais esse representante. Nós temos o Celcim, que era presidente ou diretor do MECA, e o Zé Mário, que eu não sei qual o clube que ele está representando, fazendo parte do conselho. Outra coisa, vou deixar também as provas, estão todas aqui, a convocação para a reunião do conselho, que foi falado que foi feito várias, né? Foi em agosto que foi feita a primeira, e foi um vídeo, que nesse vídeo tem várias coisas que a gente deixa até a gente com vergonha, que gosta realmente e ama, e tem o sangue na veia do esporte do nosso município, com tantas coisas que foram faladas naquele vídeo. Então são situações que Cataguases, gente, pode perder para 2015 esse recurso do ICMS, pelas coisas que foram faladas ali. Disse que ia entregar as atas das reuniões atrasadas, não sei se entregou. Então estava cheio o plenário, jogar para a torcida, para poder falar que o Zé Vitor é culpado disso, daquilo, é muito difícil. Hoje eu estou aqui e eu precisava estar aqui, tá, Fernando? Porque eu sou um cara que não dormi direito esses dias, porque eu jamais falei do meu antecessor, que foi o Paulo César, e jamais iria falar do Ricardo Dias, que está no meu lugar. Mas eu tenho de falar porque é uma coisa que está correndo perigo de a gente perder esse recurso do ICMS para 2015. Outras situações que foram faladas aqui, porque eu tenho conhecimento da causa, foi pedido para eu poder falar a respeito do passeio de bicicleta. O passeio de bicicleta, gente, era muito simples chegar aqui e falar a verdade para vocês. É o 5º que está acontecendo em Cataguases, para o Glória, na semana do aniversário da cidade de Cataguases, no dia de Santa Rita, na nossa padroeira. E nós fomos lá a primeira vez com 86 bicicletas e contratamos as mulheres rurais. E as mulheres, cada um de nós pagamos R$8 para poder participar. E elas fizeram um belo café da manhã lá. E nesse momento eu falei com elas: organiza, Gracinha, faça uma coisa de ter o CNPJ de vocês. Hoje ela presta serviço para todos, ou algumas secretarias, e isso trouxe renda para essas mulheres rurais. E o que aconteceu? Que ela não foi contratada a tempo, e ela chegou, como sabe todo mundo lá no Glória, não tem como supermercado para estar comprando os incrementos para poder estar fazendo o café da manhã. Era uma véspera de feriado, então resolveu-se contratar o café da manhã de uma padaria, que é lá da nossa Vila Reis. Então eles fizeram o café da manhã com todo prazer. Ironizou que negócio de todinho. Gente, as pessoas que esse grupo que está aí são formadores de opiniões. Um dos esportes que mais cresceu no nosso município foi o ciclismo. O ciclismo trouxe renda para o nosso município. Várias empresas, Augusto, várias firmas cresceram e muito aqui dentro de Cataguases devido à expansão do nosso ciclismo. Então era merecedor sim de estar tomando todinho. Mas eu não tomei não, porque eu também fui junto, porque eu acompanho com eles, eu sou esportista de verdade.
Então foram pessoas que pagaram realmente do bolso essa situação. Eles pediram que eu viesse aqui e falasse isso para vocês, tá? Eles são merecedores, sim. Então as mulheres rurais não puderam fazer o café da manhã, teve de descontratar a empresa Pão Nosso, lá da Vila Reis, que também presta bom serviço para o nosso município, e eles levaram todos os ingredientes para a gente poder estar tomando esse café da manhã lá, e merecedor, porque não é tão perto daqui no Glória, e é um desgaste muito grande. Outra situação que o presidente até respondeu muito bem, a respeito do empréstimo de carro, e Vossa Excelência foi secretário junto comigo, eu jamais fiz isso, porque eu sabia que não é dentro da lei nem da legalidade. E a Kombi que foi emprestada da Kombi de Maria, que foi em Juiz de Fora, que foi falado aqui, que foi para a Copa Integração, a equipe de futsal de Cataguases não jogou a Copa Integração em Juiz de Fora, não. Eu acompanho, porque eu gosto dos meninos que lá estão jogando. Os meninos jogaram em Muriaé e Barbacena. Então, essa Kombi não foi para Juiz de Fora para jogar essa Copa Integração. Outras coisas que foram citadas, o nobre vereador Vinícius, partindo lá para o Operário agora, e o Gilmar, que nós tivemos presente, alugamos um campo e vou alugar ou emprestar, como estou emprestando agora, e o Gilmar sabe disso, o Operário, que eu sou presidente, para a Copa Verão, sem cobrar o aluguel, estou deixando ele lá e pagando a energia do campo. E foi dito na reunião que em 5 dias, o Gilmar está aqui, nos pagaria o aluguel do campo. E não foi pago até hoje. Sendo que o Vinícius falou aqui que esse dinheiro, esse recurso eu nunca ganhei não, gente. Eu nunca ganhei esse recurso para poder fazer suburbano do Estado, não. Tudo era tirado do ICMS, do recurso próprio. E a gente não recebeu, não só eu, como o Flamengo, o Cataguases, o Esporte Clube Cataguases, a gente luta com essas dificuldades. E essas são as respostas que foram dadas aqui, que eu tinha necessidade de vir aqui hoje e falar isso para vocês. Porque muitos de vocês acharam que tecnicamente, de repente, poderia ter sido muito bom. Mas isso aqui está tudo documentado, tem as provas que foram feitas. Outras pessoas que eu não vou responder por eles, eu acho que ele tem de vir aqui responder, que é o presidente da Liga Esportiva de Cataguases, porque ele ficou na situação a respeito do friburguense. Então é ele que vai ter de vir aqui responder. Eu estou respondendo aqui pelo Operário, pelas minhas situações como fui presidente do conselho e também como secretário de esporte, e a pedido principalmente da pessoa que foi desse transporte para Juiz de Fora. Então essas situações eu não poderia calar nunca. Tenho certeza que hoje eu vou dormir muito mais tranquilo e vou deixar na mão do Maurício, que fez o requerimento, do Zé Augusto, do Zé Rafim, quem mais quiser, alguns documentos do conselho que vai realmente provar o que eu estou falando aqui. Então são situações, igual eu falei anteriormente, que eu não queria jamais passar, não quero nem que volte aqui e alongar esse assunto, que eu vou torcer realmente que o esporte de Cataguases possa seguir nesses trilhos, da sementinha que foi plantada lá com o Madaleno, com o Sr. Geraldo, com o PC, da sementinha que eu deixei lá, e o que o Ricardo diz, possa dar continuidade a esse trabalho que nós fizemos lá no passado. Então eu vou torcer realmente de coração, porque eu vivo do esporte, continuo dando minhas aulas de educação física, continuo no Operário dando minhas aulas de futebol, e continua as minhas caminhadas, as minhas corridas, os meus passeios de bicicletas, porque o esporte está na minha corrente sanguínea. Então agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo isso tudo para vocês, e que eu possa deixar alguma coisa de bom para vocês estarem realmente decidindo o que deve se fazer daqui para frente. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Eu gostaria de deixar registrado que nós temos em você um grande esportista, e que eu tenho certeza que Cataguases muito lhe deve, como secretário de esporte, secretário de cultura, que você não mediu esforço para levar nossa cidade no meio esportivo.
Muito obrigado. Nós já te conhecemos há muito tempo, acompanhamos a sua vida de jogador profissional, acompanhamos a sua vida como secretário municipal e temos a louvar todas as suas iniciativas, principalmente essa da implementação do Conselho e do descobrimento de novas verbas que propiciaram a Cataguases uma melhora substancial no esporte. Eu gostaria de que você pudesse voltar mais vezes aqui para embasar os nossos questionamentos, até para nos fornecer subsídios para tomarmos as ações pertinentes, né? Você é um cara íntegro, simples, trabalhador, e nós torcemos muito para que você continue a trilhar o caminho do sucesso. Eu tive a oportunidade de trabalhar com você e ver o reflexo de uma administração em relação à questão do esporte, né? Só para citar algumas coisas, na questão indireta, por exemplo, em relação às quadras que a gente tinha as crianças à mercê do tempo, depois de sua passagem e com certeza da administração anterior, cobertura de todas as quadras. Na praça de esporte, a piscina parece que não tinha filtro e depois ganhou, né, com investimento em relação à cobertura da quadra também, de iluminação, no ginásio poliesportivo, inúmeras outras. Eu pude presenciar, participei daquele passeio de bicicleta, um deles, e vi o quão importante, além da questão esportiva, a questão social também, dando força, dando vez, né, e voz às produtoras rurais. Enfim, são coisas infindáveis que se a gente for ficar enumerando aqui, vai alongar mais ainda e a gente não vai ver muito mais. Então, Zé Vitor, eu não tenho dúvida nenhuma em relação qualquer fala a seu respeito, eu sinceramente eu desconsidero. Fala ruim a seu respeito, eu desconsidero.